Olá, inovadores do Brasil e do mundo. Paulo Maitá falando aqui da Bluefields Aceleradora. E esse vídeo tem o objetivo de compartilhar os nossos aprendizados nessa jornada de transformação digital e inovação que as grandes empresas têm feito, quais são as etapas, o que tem em cada etapa, como que isso evolui. Então, essa apresentação vai ser feita nesse formato um pouco diferente, vamos dizer assim, inovador também, já que o tema é esse. Não é com slides, mas usando o próprio Miro, que é um software que a gente tem abusado e amado muito aqui na Bluefields, é usado para várias coisas. E eu vou começar contando uma história bem legal, que é um tema que virou um lema, aqueles lemas que não estão escritos, né, numa organização, mas Casa de Ferreiro e Espeto Ninja. Aqui na Bluefields a gente tem essa máxima de liderar pelo exemplo, e por conta de uma pessoa que trabalhou aqui com a gente, e ela sempre falava isso. Então, se a gente transmite uma coisa, por exemplo, para as startups ou para as empresas, de como fazer, a gente também precisa aplicar essa metodologia antes de tudo, né? Ou essa forma. Então, a gente fala para as startups fazerem uma boa validação de mercado, uma boa pesquisa com os clientes, conversar com os clientes, o famoso get out of the building. E a gente também fez isso com essa nossa área de inovação corporativa e transformação digital. Fomos a campo, falamos com dezenas de grandes empresas, e essa apresentação é um dos aprendizados que a gente teve fazendo isso. Então eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a Bluefields, já que ninguém acelera sozinho. Então, além dos programas de pré-aceleração, que é o Sparks, e o programa de aceleração, que é o The Big Bang, essa unidade de inovação corporativa, que a gente tem chamado de Bluefields Corporate, e esse aqui é o nosso mascote dessa unidade, que é o Beto. Se você procurar lá no LinkedIn, Beto Bot da Bluefields, você vai encontrar o perfil do Beto. E se você tem interesse nessa área, você é um inovador, é um incomodado, é um empreendedor e quer inovar, quer entrar de cabeça nessa jornada de transformação digital, deixe uma mensagem lá para o Beto, eu tenho certeza que ele vai te responder com algum vídeo, ou marcar alguma call, ou alguma apresentação de como que a Bluefields pode te ajudar nessa jornada. Mas a gente tem aí, em inovação corporativa, 25 grandes empresas brasileiras que já são mais inovadoras, passaram por algum programa nosso de inovação, e já aceleramos aí mais de 150 startups em 11 programas de pré-aceleração e aceleração que a gente tem feito aí nos últimos anos. Então, um pouquinho aí da nossa experiência nesse tema. E falando em inovação e transformação digital, tem alguns dos conceitos que são coisas bem diferentes. Então, quando a gente fala de transformação digital é uma coisa, inovação é uma outra coisa. Mas esse não é o tema desse vídeo. Se você entrar lá no nosso Instagram, Bluefields_aceleradora, você vai ver esse feed maravilhoso. E aí você vai entrar nesse papo inovação, onde tem um vídeo lá de menos de 10 minutos, onde eu explico quais as principais diferenças de transformação digital e inovação. Por que esse contexto? Quando a gente vai para a jornada, que é o objetivo desse vídeo aqui, é uma jornada que ela está tudo junto, misturado aqui. A gente colocou num liquidificador tudo que é transformação digital, tudo que é inovação, e nós transformamos isso aqui em 9 etapas dessa jornada. Vale falar que essa jornada não é uma jornada sequencial. Então, pode ser que tenha uma empresa que esteja num ponto ali na fase 4, mas ela já tem iniciativas da fase 9, ou da fase 8, da fase 7. Só para dar um exemplo. Então, nessas 9 etapas, a ideia é a gente mergulhar em cada uma delas e ver o que acontece em cada etapa dessa, já que a gente vê aí muita movimentação, muitas empresas querendo se transformar digitalmente, querendo ser mais inovadoras, muitas conseguindo, muitas com muitos desafios, e o que a gente aprendeu foi o seguinte, que o começo de tudo está aqui no despertamento. Então, o despertamento, geralmente, ele pode acontecer sim com diferentes níveis, né? Pessoas em diferentes níveis de organização,
mas geralmente é a alta liderança ou o dono da empresa que tem aquele estalo. Então ele ouve uma palestra sobre algum assunto de transformação digital ou inovação, ele lê notícias de grandes empresas que têm tido sucesso fazendo isso, um amigo empresário fala sobre o assunto, ele foi provocado por um mentor, aconteceu alguma coisa, algum cliente, algum stakeholder que ele tem questionou, fez alguma provocação, então é esse despertamento. Depois que acontece isso, isso começa a ser mais presente na pauta da alta direção da empresa. Então, é uma etapa que a gente chama de investigação. Então, são primeiros alinhamentos, percepções desse novo mundo. Vamos entender o que é esse mundo VUCA, o que é esse negócio de revolução 4.0, vamos entender os principais conceitos. Então, existem esses alinhamentos internos, vai conversar com um especialista, vai começar a pesquisar, tá bom, entendi, as primeiras startups ali no meu setor e assim por diante. E aí, nessa terceira fase já, entra a educação digital, a educação e inovação, aonde a empresa identifica e começa a incentivar funcionários a fazer um curso de metodologias ágeis, de Scrum, por exemplo, conhecer mais sobre tecnologias mais novas, às vezes até pagar um MBA para um funcionário de transformação digital, alguns cursos online. Também nessa fase aqui entra a questão de exploração desse mundo novo, né? Então, entram viagens para ecossistemas mais desenvolvidos. Então, o pessoal fecha um grupo da empresa, vai para Tel Aviv, vai para a China, ou vai para o Vale do Silício, para conhecer mais de perto esse mundo de startups, de empresas inovadoras. E também começa o contato mais próximo com as primeiras startups ali. Então, sempre para desenvolver e aprender nesse sentido de educação digital. E aí, depois da educação, começa a se ter alguns casos pontuais de experiência digital. Então, seja selecionar uma equipe da empresa para participar de um programa específico de inovação, começa a mapear também, ok, o que a gente tem aqui internamente que é analógico, que daria para automatizar, o que daria para passar para o digital. Então, fazer esse mapa. Começa a substituir algumas coisas mais fáceis, né, long hanging fruits, assim, algumas coisas são mais fáceis de substituir para o digital, internamente ainda. Inicia uma certa implantação de metodologias ágeis, talvez em um grupo isolado, como primeiro teste, ou uma área, um departamento específico da empresa, bem antes de passar isso para todo mundo ou escalar isso para dentro. Talvez promove aí os primeiros hackathons, né? Começa a fazer algumas chamadas, um embrião ali de iniciativas de inovação aberta e faz contato aí com a primeira startup ou duas startups para começar a conversar, ver algum tipo de parceria, como trabalhar junto, co-criar alguma coisa. Então começa a se ter iniciativas, mais ainda isoladas. E aí que entra a cultura digital, essa etapa número 5. Então a alta direção pensa, poxa, a gente tem algumas iniciativas, mas para realmente escalar a gente vai precisar mexer em algo super difícil, mas muito estratégico, que é a cultura. E é na cultura de inovação, na cultura do digital, onde tudo se converge, né? Tanto a transformação digital como a inovação precisa muito trabalhar essa cultura. Então, começa a envolver um número bem maior de pessoas dentro da empresa, inclusive trazendo gente que tenha mais esse DNA digital de inovação. Organizam-se aí os primeiros meetups internos, né, para disseminar o conhecimento, as pessoas entenderem o que é esse mundo de inovação e transformação digital. Muito provavelmente a empresa tem aquela grande pergunta, né, que ela faz: será que eu crio um comitê de inovação? Se eu crio uma área, um departamento de inovação? Alguma coisa ela faz nesse sentido, pode ser uma coisa ou outra. Começa a estar mais presente nos eventos, né, de empreendedorismo, de startups, principalmente, de inovação. E muitas contratam aí uma consultoria especializada ou até mesmo uma aceleradora para ajudar nesse processo de aculturamento da empresa. E aí começam a ter os primeiros produtos digitais, né? Então, aqui a gente está falando de grandes empresas que têm produtos de muito sucesso e que já vêm de muitas décadas,
com esses produtos, talvez alguns carros-chefes, e elas veem, seja a oportunidade de criar um novo produto, que seja um produto digital, que é não relacionado com o que ela faz hoje, ou de incrementar com alguma inovação o seu produto atual. Então, ela cria os primeiros squads internos, começam a surgir aqui, né? Algumas contratam startups para melhorar a experiência dos seus clientes atuais, de sua carteira atual de clientes. A inovação começa a aparecer no onboarding, na ambientação dos novos contratados. Começam a fazer screening, né? Contratar ou mapear startups com mais profundidade do que antes. E você tem o surgimento aí das primeiras pessoas em tempo integral dedicados à inovação e ou transformação digital. Tá? Então essa fase aí é uma fase muito importante de produto digital. E encaminhando para o final aqui, a coisa começa a ficar maior. E na etapa 7, o ecossistema digital. Né? Então ela começa a se envolver mais com inovação aberta, por exemplo, a participar de mais programas que conectem ela com inovação de fora do país, com startups, por exemplo, brasileiras também. Descobre que ela pode captar recurso de órgão de fomento para trabalhar com inovação. Começa a participar também de demo days, pitch days, muito comuns, promovidos por aceleradoras. Se conectam melhor, dialogam melhor com ecossistemas de inovação lá de fora. E vira aí um advogado, um evangelista do digital, da inovação, junto à sua cadeia de valor. Né? Ela começa a perceber que ela está criando ou está fortalecendo um ecossistema de inovação que ela está presente, mas a empresa precisa fortalecer toda a sua cadeia para que todos os seus stakeholders, né, sejam mais inovadores e esse ecossistema ganhe força. Então, por isso, essa 7ª etapa de ecossistema digital. E na oitava fase aí dessa jornada de transformação digital e inovação, a gente tem o Digital Venturing, que a empresa ela não só capta inovação de fora para dentro, mas ela também começa a ser mais inovadora de dentro para fora. Como, por exemplo, estabelecer um lab de inovação, ou uma garagem de inovação também, como são chamadas, que é a famosa estratégia aí do Venture Building. Né? Você, desde o comecinho, trabalhando com intraempreendedorismo, com intraempreendedores, com squads ali de inovação, começa a tentar testar, prototipar novas ideias, como se fossem startups internas ali, para ver se ela vira uma nova unidade de negócio na empresa, ou se ela vai spin-offar, vai virar uma empresa independente no futuro. Algumas também criam um Corporate Venture Capital, ou seja, um fundo de investimento onde usa o dinheiro da empresa para investir em inovação de fora, então para captar startups, por exemplo, e investir nessas startups. E a questão do empreendedorismo também aparece muito forte nessa área, em diferentes horizontes aí de inovação. Tá? Com tudo isso, de novo, não são fases sequenciais, tem empresas que têm um fundo bastante já desenvolvido, mas não tem uma cultura, ou ainda está engatinhando no ecossistema digital. Isso tem vantagens, desvantagens, então não é necessariamente uma sequência certinha assim, que a empresa vai passar, mas é muito do que a gente percebeu entrevistando aí, saindo do prédio, né, entrevistando aí várias empresas, dezenas de empresas nesse sentido. E a nona etapa seria um selo digital. Claro que não existe uma certificação ISO para empresas que são mais inovadoras, ou uma certificação Inmetro, sei lá, para empresas que são transformadas digitalmente de forma responsável, mas existe o quê? O reconhecimento de mercado. Existe o reconhecimento de que, essa empresa aqui está bastante inovadora do que era antes, está se reinventando, ela não está parando no tempo, e isso cria uma série de benefícios para a empresa. Vou comentar alguns aqui, seja a empresa aumentar o seu valor de mercado, o seu valuation, né, por essa percepção, e também por resultados efetivos, obviamente, que ela tem sido mais inovadora e tem atingido novos públicos, tem desenvolvido novos negócios, novos produtos. Também consegue atrair, né, o potencial de atração
de talentos digitais aumenta muito também. Começa a dialogar com outros mercados, ganhos também de clientes mais satisfeitos por terem mais acesso, melhor experiência, entre outras tantas coisas, maior portfólio de produtos também. Aumenta o custo, né, de transição desses clientes, então, poxa, vale a pena trocar uma empresa que me atende, que eu tenho uma experiência, que tem entregado coisas complementares para mim, por exemplo, por uma nova oportunidade, uma nova empresa, então tem esse outro benefício. Claro, muito ganho de branding também, e ganhos de eficiência operacional. Então, uma vez que a empresa ela é mais ágil, ela é mais eficaz em todo o seu processo, né? Então, só para citar alguns dos benefícios de uma empresa que conseguiu passar por várias dessas etapas. Era isso o nosso conteúdo desse vídeo, nosso objetivo, passar por algumas dessas fases. Claro que esse assunto ele é um assunto que não dá para ser esgotado em pouquíssimo tempo, como foi esse vídeo, mas é um pouco da nossa percepção de como que as empresas têm evoluído, o que tem acontecido em cada etapa dessa. E se você vê essas etapas em roxo, são as etapas onde a Bluefields Corporate pode ajudar. Então, lembra do nosso Beto, lembra do nosso Instagram, onde você pode encontrar a gente. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil, que tenha servido de aprendizado para você que está assistindo. Um grande abraço, bora inovar e transformar o nosso país para que ele seja cada vez mais inovador. Um grande abraço, até mais.